É isso, eu vou passar a fala, depois a gente conversa um pouco mais. Nossa, lindo, irmão. Estou emocionadíssima, gente. E a gente fica pensando em representatividade, né? A mesa se chama representatividade, né? E resistência. É isso. Desculpa, Alex. Fala aí. Rapidinho. Esse ano eu estou desenvolvendo um trabalho na educação infantil. E a educação infantil, as professoras têm esse mito da criança inocente. Né? Só que daí depois a gente vai estudando e vai discutindo certas coisas, né? E eu recebi um depoimento de uma criança de 5 anos que ela estava se mutilando. Por quê? Ela se arranhava, porque ela descobriu, debaixo da pele negra dela, quando ela se arranhava, tinha uma pele branca. E essa criança só brincava na sombra, para não ser vista. É isso que eu estou falando de missão. Por onde eu passar, nenhuma criança vai ficar brincando na sombra. Vai ficar se arranhando. Ou vai ficar tomando banho de água sanitária para querer se embranquecer. E é disso, né? Que a gente tem falado tanto, há tanto tempo, né? Representatividade e resistência. Eu não vou falar da minha infância porque é muito parecida com a sua. Muito parecida. E eu acho que da maioria das mulheres negras aqui presentes. E dos homens negros. E aí a gente pensa na formação, né? Porque quando você me traz isso, você me traz a formação. Eu vou começar do teatro, Escola Livre de Teatro, eu não tive um professor negro. Tive? Não. Não tive. Na faculdade hoje eu não tenho nenhum professor negro. E meu filho também não tem nenhum professor negro. É sério. É muito sério. E aí eu fico pensando, quando vocês perguntam a arte militante, e aí o Saloma traz a palavra engajado, tem como ser diferente? Não tem. Às vezes aqui no coletivo a gente brinca, né? Nossa, até quando a gente vai ter que falar sobre isso, né? E a gente vai ter que falar. Não tem outra saída. A gente fala poeticamente, né? A gente traz a poesia, a estética. Mas é disso que a gente está falando. Quando o teatro lota e a gente não sabe por quê, é disso que a gente está falando. De representatividade e resistência. E as pessoas voltam e falam o texto com a gente. Cantam as músicas com a gente. Você assistiu quantas vezes o Entre? Não tem. E por que será? E aí hoje eu estou num processo bastante complicado, assim, eu estou um pouco cansada de ficar falando para a pessoa branca, olha, você tá vendo? Olha a estrutura em que a gente está vivendo, racismo, privilégio. Eu estou um pouco sacuda com isso, sabe? Me sinto um pouco sacuda nesse lugar. Porque a gente tem que ficar toda hora falando sobre isso. E é foda, às vezes você só quer ser, né? Talvez incolor.
E aí me vem a questão que hoje a gente está vivendo, que é essas porra dessas PEC, e aí eu fico olhando isso e fico falando, e agora? Não é mais obrigatório. Né? Não é mais. E agora? O que é que a gente vai fazer? Demonizam a gente, demonizam a nossa cultura e vão continuar demonizando. Esse processo, as pessoas falam, mas agora as pessoas estão mais, o racismo não existe, né? Eu ouço ainda isso. Falo, pra quem? Sou eu que carrego isso todos os dias. Esse cabelo, esse nariz, essa boca, essa cor. E aí eu carrego isso, levo isso pro teatro também. Teatro que eu faço. E aí eu apresento dentro da universidade, a professora quase morre de tanto chorar. Não consegue nem falar comigo. Primeiro fica abismada porque, nossa, negros fazendo nosso teatro de tanta qualidade, porque eu tenho certeza, estava no olho daquelas pessoas aqui. Segundo, começa a entender os lugares de estrutura, o privilégio. A pessoa começa a entender o privilégio. E eu acho que esse é o primeiro passo. É o primeiro passo a gente saber que é um privilégio estar aqui dentro dessa universidade. É o primeiro passo a saber. E os negros que estão aqui são menos prejudicados, porque não tem privilégio para negro. São menos prejudicados. É importante saber disso, né? Como é importante saber que quanto mais escuro você é, mais preconceito você tem. É importante saber disso. E aí a gente traz uma mesa sobre representatividade, né? E sobre resistência. Porque é tudo que a gente faz, sabe? Resistir. E agora minha perna tá assim tremendo, esmorecendo, porque eu tô preocupadíssima. Eu tenho um filho de 11 anos. E eu fico vendo isso. Claro que meu filho tem, né, o coletivo negro, ele foi criado na coxia. E aí hoje eu fico pensando, meu filho na escola, chamaram ele, que ele adora ter o Black Power dele lá. O Black Power, eu falei, então você vai cuidar disso, porque não pode ser bagunçado assim. Fico brincando com ele. Tem que cuidar, tem que ver, ensinei ele a oriçar o Black. Pedro. E aí eu falei assim pra ele, aí um menino na escola, na verdade, falou pra ele assim, ele chegou em casa e falou, mãe, hoje me chamaram de cabelo de bombril na escola. Falei, ai gente, ainda? Isso era da minha época! Ainda? Até quando? E aí ele falou assim, sabe o que eu respondi? Que pelo menos eu tinha 1001 utilidades. Ele tem essa resposta hoje. Eu não tinha. Ele tem. Ele tem o coletivo negro, os crespos, ele tem o tio Flávio, o tio Gé, MC Sofia, que eu faço questão de levar. Ele tem isso, eu não tinha. Então a representatividade é a nossa arma mais poderosa hoje. Esse lance, como que é que estão chamando? Deixa eu lembrar, geração tombamento. Tem uma geração tombamento agora, né? Que é a nova onda, assim. É isso, a gente está falando de representatividade, né? Quando a gente vê um Lineker, representatividade. O que para mim hoje é o mais importante hoje, enquanto arma de resistência. Porque hoje eu no metrô, onde eu esteja, metrô, ônibus, onde é que eu esteja,
Eu não vejo tanto as mulheres negras, e não vejo problema também, viu? Mas as mulheres negras, elas estão com cabelo belíssimo. Eu olho e eu fico passada. Porque tem a ver com representatividade. A questão a gente falar fútil, o caralho. Nós fomos por muito tempo negadas. Por muito tempo alisando o cabelo para parecer com a menina branca. E claro que a gente não ia aparecer. Cabelo alisado, é lógico que a gente não ia aparecer com aquela menina branca da escola. E minha mãe fazia isso não é porque minha mãe era má, porque ela não queria que eu sofresse com aquilo. E aí por muito tempo eu fui apagada de ser quem eu era. Apagada. E hoje que eu vejo, e eu presto atenção, eu falo, nossa, Preta, demais, linda. Falo porque pra mim é muito importante o que a gente está vivendo, né? Aqui em São Paulo, principalmente, né? Eu estou falando nesse contexto, claro, aqui de São Paulo. Eu vi dentro da universidade uma moça da minha turma se transformando em negra, tornando-se negra, que até então ela não sabia. Ao me ver, ela imediatamente reconheceu e começou a transformação dela, sem eu dizer uma palavra. Quando ela cortou todo o cabelo de química, ela disse assim pra mim, Aisha, eu não disse uma palavra. Eu falei, você tá linda. Eu não disse antes pra ela uma palavra, era me vendo. Então a gente está falando de representatividade e resistência. Porque quando você chega na universidade, aí você fala assim, todas as referências são brancas. Todas. É impossível que não tenha, gente, é impossível que não tenha uma referência negra. É impossível. Eu disse para minha coordenadora, é impossível. É ponto de vista, escolha dessa porra aqui, dessa estrutura. Que estrutura é essa? É racismo, o que eu estou batendo muito na tecla ultimamente, esse racismo institucional, fingindo que não. Dentro da minha universidade, foi um relato, depois eu fui apresentar o IDA, e aí uma pessoa relatou que a professora pediu para a pessoa alisar o cabelo e fazer tal personagem. E é claro que para a professora, lógico que ela não é racista, imagina. Né? É que a personagem realmente não tinha. Então, quando a gente... quando a gente está falando de representatividade, eu fico pensando nesse lugar. O que é que a gente faz numa instituição como essa, uma fala do Saloma, que traz, né, a gente como holograma, o que é que a gente faz para que as pessoas nos vejam e nos reconheçam como tal? A gente acabou de fazer Negras Dramaturgias, porque a gente acredita que somos nós que temos que escrever a nossa história. E ao mesmo tempo, que precisa ser documentada, porque não tem. Eu dentro da escola livre de teatro, né? Toda uma história de militância da escola livre. Ninguém me falou de Abdias do Nascimento. Ninguém me falou de Abdias do Nascimento. Muito menos Cavalo Marinho. Porque eu estudei comédia dell'arte. Poderia ter feito uma relação? Poxa, seria incrível. Não teve. O da máscara. A máscara? Não, pode até conhecer, não tem problema que conheça. Mas não me negue outra coisa. Que não é a formação humana. Está me negando a minha formação humana. E de todos nós, brancos e negros. Está nos negando a nossa formação humana. Então, a questão para mim da representatividade, o buraco para mim é bem embaixo, sabe? Nesse lugar.
Porque a gente tem que começar, e a gente fica cavando esses lugares. E aí começa, nossa, mas sempre, porque toda vez que, vai falar de dança moderna, mas não tinha alguma bailarina negra que... vai falar de balé, e a bailarina negra? Eu estou sempre perguntando, sem obter resposta, porque eles não têm. Eu descobri que eles não conhecem. Não conhece. E não quer nem conhecer. Uma professora da PUC disse esses dias, também não vou citar nome, está gravando? Disse esses dias que a questão do Brasil não é racial, gente. É social. Meu amor, doutora. Não que isso importe alguma coisa pra gente, mas, né? Entende? E ela é que vai formar as outras pessoas. Aí eu fico vendo essa daqui lá, formando aqueles seres humanos. Aquelas crianças. Né? E aí, o quanto nos é negado uma história, porque passa por isso, passa pela representatividade. Se eu não tenho exemplo, se eu não tenho nada, aí eu chego na universidade, o segurança é negro, não sei o que é negro, a faxina é negra, aí eu vou pra televisão, assisto televisão, o negro tá naquela posição, ou então tá num outro patamar que também não me representa. Entende? Não me representa algumas coisas que na TV, que acham que estão abalando, não me representa. Tem coisas que ali não me representam enquanto negra. Entendeu? E aí, o negro ou não tem família, ou não tem subjetividade, né? Que é outra coisa que nos é negado. A subjetividade. Negro. Negro é negro. Né? Negra, é negro. Entende? Nos é negado. Isso também. E aí, mais uma vez, quem é que me representa? Porque você vê a totalidade dos grupos, que não, a maioria não vão nos assistir, dos grupos de teatro, aí falando do teatro, e da dança, que é o lugar que eu estou hoje, os colegas brancos não vão nos assistir porque acham, é teatro militante. Só de negro pra mim. Só de negro. Entendeu? E quando vai assistir, fica passado, não consegue nem falar. Né? Porque aí não consegue elaborar, porque estava esperando uma outra coisa. E aí não vai assistir porque E aí a gente fala muito dentro do coletivo negro. Somos sim um grupo de teatro. Gente, nós somos um grupo de teatro. Entendeu? A gente estuda a arte do ator. Do ator, a gente é ator, a gente estuda isso. Do ator e da atriz. Da atriz. E aí a gente fica pensando, claro que passou pela nossa cabeça. Quando a gente começou o Coletivo Negro, falando mais uma vez de representatividade e resistência. Começando o Coletivo Negro, quando a gente foi vamos buscar no Teatro Experimental do Negro lá, vamos estudar. Aquilo não se representava mais. Embora aquela história era muito importante pra gente, pro teatro negro, mas aquilo enquanto personagens, história, não se representava, não no século XXI. Mas, que nós somos outros negros hoje. Aquela estética não se representava. E aí, Gé, vamos lá, vai escrever, você sempre gostou, vai lá. Aí Gé lá, batendo a cabeça. Num lugar de formação. Por saber que era importante que nós escrevêssemos para nós, porque não existia. Não existia uma personagem. E aí a gente fica, gente, existe personagem negra? O que é uma personagem negra? São coisas que a gente vai levar pro túmulo, né? Perguntas que a gente vai levar pro túmulo. Existe uma personagem negra? A personagem
Um negro pode fazer uma personagem branca? Uma personagem branca pode fazer um personagem negro sem ser blackface? O que é uma característica de uma personagem negra? São perguntas que eu estou jogando aqui, eu não tenho resposta, viu, gente? Ninguém tem. Bom, talvez os alunos aqui. Ele é muito tempo de vida, né? Então talvez ele... muito tempo de chão, né? Então, e a dramaturgia? Qual é a nossa dramaturgia? Do que é que a gente quer falar hoje? O negro hoje. A gente faz o movimento número 1, falando que a gente precisava naquele momento enterrar os nossos mortos. A gente precisava daquilo. A gente precisava falar de diáspora, de territorialização. A gente precisava falar daquilo. Do embranquecimento do século XIX. A gente precisava falar sobre aquilo. Aí fomos para o Entre, outro lugar, fomos para o CDHUs, precisávamos falar daquela de família, da nossa formação enquanto família negra. Enfim, e aí a gente começou a entender que o buraco era bem mais embaixo também. Bem mais embaixo também. E aí a gente começou, nossa, a gente tem tanta pesquisa, porque é um mundo, né? O homem negro periférico é um mundo. É um mundo. A mulher negra é outro mundo, entende? As manifestações negras é outro mundo. Que a gente não ia dar conta coletivamente, né? Dentro de uma peça, que todo mundo... Então a gente começou a se dividir para poder dar conta e verticalizar mais as nossas pesquisas que estavam ali dentro do coletivo. E aí, mais uma vez, a representatividade, né? Aí eu me peguei, aí eu vou falar, né, da minha experiência, orientando a mulher negra. Só que no coletivo nós éramos 2 mulheres negras. Todos os homens negros. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer um espetáculo falando da mulher negra, né? Aí fui atrás das parceiras, chamei a mulherada negra, na qual eu via representatividade. Porque eu via e me inspirava. Eu via, e aquilo para mim eram as mulheres que eu queria trabalhar. Por quê? Porque elas estavam, Débora Marçal, lá nas Capulanas, Renata Martins do Empoderadas. Todas essas mulheres, a Nina do Crespa, todas essas mulheres eram mulheres que me representavam. E aí eu fui buscando representatividade. Vem. E aí a gente montou o IDA. Que também é um espetáculo que a gente fala também desse lugar de empoderamento. Que não é um lugar, né? Ai, sou empoderada, pronto. Ai, agora pronto. Não, né? Claro que não. Então, e todos os dias me fortalecendo com essa daqui, me fortalece. Quando eu vejo isso, me fortalece. Porque é resistência. Porque que às vezes a gente fraqueja, né? Nossa, às vezes eu falo assim, nossa, não quero não. Não tô afim. Ser negra ainda mulher, nossa, a mulher negra, ela tá lá, né? Falam, né, que o homem negro, ele é negro, mas ele é homem. A mulher negra é mulher, mas é branca. Agora é a mulher preta. É aonde? É o quê? Fudida. Então, e aí a gente começa a se fortalecer, mesmo, de verdade. Porque tem a relação da representatividade e da resistência de todas essas mulheres, todos os dias. Então, a minha fala nesse lugar, tentei misturar a história do que eu fiz, não misturava, né? Tudo bem. Mas é para traçar esse lugar que a gente é engajado, porque tem que ser. Porque a arte que a gente faz não tem como ser diferente. Ela é poética, a gente acredita na poética, a gente acredita na estética, a gente acredita nisso, é real. Pode assistir nossas peças porque é verdade, a gente acredita nisso. Mas a gente não tem como não ser engajado, né? E aí, uma outra pergunta que vocês fizeram que eu não sei nem responder. Se a minha arte contribui com a diminuição do racismo? Nossa, gente. Eu sei lá, contribui com a minha formação de vida, com a minha... Se eu não fizer isso, eu morro, eu desfaleço, né? Porque se eu não disser o que eu digo, se eu não fizer o que eu faço, enquanto atriz, diretora, dançarina, eu desfaleço, né? Porque eu preciso fazer o que eu faço. Agora, se contribui com a diminuição do racismo,
Não sei responder. Acho que talvez a gente pudesse abrir, Mariana, né? Acho que... já passou muito. Eu posso fazer um comentário antes? É super rápido. Na verdade, vai nesse sentido que você disse da representatividade, né? Porque eu estava junto com a Cibele quando a gente estava assistindo a peça dos Crespos, que estava ali na República, e ali no Anhangabaú, exato. E aí, em uma das vezes que eu assisti, foi muito forte, não só pelo lugar que a peça foi realizada, um lugar histórico, né? Mas assim, o que me impressionou bastante no sentido de que eu também sou pedagoga, né? Eu tenho essa formação anterior de pedagogia, e eu observo muito os espectadores, assim, também, né? Então eu fiquei muito atenta às crianças, que apesar do horário de ser 9 horas da noite, né, as crianças que residem ali no Anhangabaú, elas iam lá assistir o espetáculo, né? Então, isso me chamou muita atenção. E aí eu fiquei, né, prestando atenção nisso, e aí os meninos, principalmente, né, eles oscilavam entre cheirar a cola de sapateiro e assistir a peça. Então, aquilo foi, assim, muito impactante, assim, sabe? Estar dentro daquele contexto. Porque o Anhangabaú você tem... Porque tem... vou resumir. Tem uma parte que eles passam... os Crespos passam com uma barca embaixo do viaduto, né? Cantando uma música muito, muito bonita, assim... Quase como se fosse algo ritual, assim, uma coisa de cura mesmo, assim, sabe? Uma cura tanto para quem estava ali assistindo, aquelas crianças ali querendo pegar na barca, querendo assistir, querendo participar das cenas, assim, sabe? Querendo pegar, as crianças queriam pegar aquilo diz respeito a elas, assim, sabe? Então isso é muito forte, assim. Você vê aquelas crianças naquela situação de degradação social, assim, de chegar ali no último, de ter 9 anos de idade e tá cheirando cola, assim, sabe? Só que ao mesmo tempo ela tem a possibilidade de ser criança, de ser criança e de estar ali contemplando uma peça que diz respeito a ela, porque teve um momento que um dos menininhos puxou a atriz e falou assim, porque tinha uma alfaia, né? E aí ele puxou a atriz e falou: "Você é da Umbanda?" E aí eu não ouvi a resposta dela, mas eu ouvi a resposta dele. Ele falou: "Porque eu sou, e eu gosto de batuque." E assim, ele escondeu a cola e foi lá falar com ela, assim. Então, a importância de todas essas questões, assim, sabe? Enfim, aquilo mexeu demais, assim, comigo, de ver toda aquela cena e de tudo aquilo acontecendo, aquelas crianças participando. Tem uma menina que ela né, tava um pouco mais, ela estava sóbria, né, acho que ela não tinha cheirado cola, então ela ficava coordenando os outros meninos. Então ela falava: não vai agora não é a parte. Todas as apresentações. Não é? Eu já vi ela 2 vezes ali. Aí ela fica, aí ela fala: não, você pode entrar. Aí o menino estava um pouco atordoado, ela: vai, entra, participa. Então, isso nossa, é de uma força, assim, que precisa ter muito mais, assim, sabe? Precisa contaminar tudo, assim, sabe? E quando passa embaixo desse viaduto, que as pessoas que estão ali, moradoras ali, que estão ali, elas saem também e começam a cantar a música junto com os atores, assim. Eu não sei, tem uma tomada, assim, sabe? Tem uma tomada muito forte, assim, muito forte. Bom, eu sei lá. Acho que seria, não sei, fiquem à vontade, né? Mas seria legal vocês falarem também, se vocês quiserem falar.
Flávio, Acho que, comentar, não sei, o que vocês quiserem. Se quiserem abrir também. eu acho que pelo tempo também seria legal, acho que se rolasse um diálogo, né? Acho que já, pelo menos da minha parte, Flávio, eu acho que já teve uma exposição muito importante estar aqui do lado do Saloma, né? Que é uma referência intelectual pra gente mesmo, em todos os níveis, né? De ter intelectual e artística, de ter uma pessoa com essa sabedoria, com essa experiência, contribuindo e somando e questionando o que a gente vem fazendo, é muito importante, né? E não tem. Então é muito bom estar aqui ao lado e poder dialogar. Então é uma noite muito especial mesmo, muito bonita. Muito obrigado. E a experiência da Cibele também, muito engrandecedora. Eu, da minha parte, eu gostaria de dialogar. Acho que as falas já estão, talvez, falar um pouco mais da parte artística, né? Acho que a parte social já está mais bem colocada. E acho que é uma carência que a gente tem de refletir poeticamente, artisticamente, esteticamente sobre as nossas criações, né? Também acho que pode ser um campo interessante, ainda mais estando numa escola de teatro. Acho que minha proposta seria essa. Com as perguntas, com as questões, a gente vai falando mais Eu tenho pontualmente. uma dúvida, mas vai acabar abrindo para vocês, de qualquer jeito. No prefácio que o Salomão escreveu no livro de vocês, ele fala das peças que é sempre, ou quase sempre, é uma... eu esqueci a palavra. É um jeito de fazer a peça que é para falar com o público. É sempre, parece que conversando com o público o tempo todo e falar para ele o que acontece nesse âmbito. E a gente tinha uma questão de como é o processo criativo de vocês. E eu queria ligar essas duas coisas. Que vocês falassem sobre isso. Olha, o processo criativo ele acontece de muitas formas diferentes, depende muito de cada processo. Mas ele sempre parte de uma questão que está tomando o coletivo negro e todos os integrantes naquele momento. No caso do movimento número 1, por exemplo, era o nosso primeiro encontro, né? A gente tinha acabado de se encontrar a partir dos experimentos da Escola Livre, e a gente, então, isso é importante, a gente disse em algum momento, a gente saiu das nossas casas, foi fazer Escola Livre, a gente não se encontrou com o teatro negro, mas a gente se encontrou depois, a gente se encontrou com o teatro, com arte em geral, como fazer teatro, e depois começou um estudo, uma conversa sobre teatro, e a gente foi se identificando atores, que éramos já, e a gente foi se reconhecendo negro e os pares, né? A partir desse momento que a gente estava em pares, a gente começou a perceber que a gente tinha experiências muito parecidas, mas não iguais. A gente era diverso, mas a gente fazia parte da diáspora, a gente naquele momento estava falando sobre a primeira dor, que é quando o negro se encontra, né? A gente está falando sobre a dificuldade que a comunidade, que as nossas comunidades vivem, a gente está falando sobre as tragédias que acontecem e que mandam a gente cada vez mais para a periferia, enfim. Então, a partir de um questionamento, de uma questão, é que a gente parte para o levantamento de cenas e depois para a escrita. Nesse primeiro movimento, por exemplo, que a gente chama de movimento número 1, que é o primeiro movimento, eu me lembro que a gente tinha pensado muito em desenvolver o trabalho a partir de convidados que iam ajudar a gente na direção, na dramaturgia, em todos os fazeres mesmo para montar um espetáculo. E nesse momento a gente se encontrou com um tipo de processo que a gente realmente ia fazer, que não era, a princípio, o que a gente tinha imaginado, desejado. Na verdade, a gente se encontrou com a primeira dificuldade, que era, não tinha muitas pessoas que iam colar junto com a gente, porque a gente não tinha verba, não tinha condições de manter um grupo de estudo, né? Sem um monte de artistas que poderiam estar contribuindo com um grupo de atores.
Então a gente se deu conta de que a gente precisava naquele momento, então, abrir espaço para a gente mesmo. A gente ia ter que lidar com isso, que é, então quais são os desejos e gostos e possibilidades? Eu gosto de dirigir, eu quero experimentar escrever texto, o Rafael também quis isso, quero estar na cena. Então, na realidade, nesse primeiro movimento que a gente encontrou um pouco o nosso modo de criação, que deveria ser depois o nosso modo de criação, que é a partir dessa dificuldade em trazer parceiros por conta da falta de grana, os tempos da época, sei lá, ou as pessoas que não acreditavam muito na possibilidade de ter mais um grupo negro, porque já tinha os crespos, então como que ia se dar mais um grupo, sei lá. E a gente começou a pensar em, não, então vamos nós mesmos concentrar esse trabalho que a gente está pensando e pulsando, vamos escrever um edital, a partir disso, com pouca grana que tinha, a gente começou a se organizar internamente para a gente construir esse trabalho, a partir de um tema. Isso foi feito. Respondi. E isso vai acontecendo diferente, né? É isso, cada coisa. Isso organizou o nosso grupo dessa forma, a gente se encontrou com esse modo. Olha, então tá. Então tanto que no primeiro movimento, movimento número 1, embora a gente dirija, embora eu já tenha feito a dramaturgia, até então o texto, porque a gente mexeu muito na estrutura, que a gente chama de dramaturgia geral, outras pessoas tenham pensado figurinos e tal. A gente fez isso porque não tinha condições. A partir dessa dificuldade, a gente começou a perceber que a gente poderia então tomar conta disso e estudar isso. Então, no Entre, que é o nosso segundo trabalho, então o Rafael Garcia, que não queria estar na cena, resolveu assumir a direção. Então, ele assume a direção de fato. Então, a gente, diferente do movimento número 1, que a gente assina coletivamente, no movimento, no Entre, que é o segundo trabalho, a gente então assina, a gente resolve assinar o nome dos indivíduos. Então, o Jean Oliveira assina a dramaturgia e ele quer experimentar não o texto, mas a dramaturgia do trabalho. O Rafa quer experimentar a direção, assina a assistência. Eu não tinha entrado em cena no primeiro projeto, eu quero estar na cena, e assim a gente começa a construir o segundo modo de criação, que é nós mesmos íamos estar com alguns parceiros, mas a gente encaminhar o trabalho, que parte de uma segunda questão, que era o homem comum. A gente pesquisava o homem comum e a gente se encontrou com muitas coisas para formar o Entre. No segundo fomento, que é o nosso terceiro projeto, a gente resolve nesse momento, cada integrante tem vontades e desejos específicos. A mulher negra, o homem negro periférico, o Rafael queria muito falar sobre o popular e negro, a Thaís sobre pele. Então a gente, politicamente também, a gente resolve que seriam 4 experimentos, que é o que daria para fazer com aquela grana e com aquele tempo. E cada coordenador, então, desse projeto poderia montar sua equipe, experimentar esse formato como achasse melhor. E aí, a Asha construiu a equipe dela com as mulheres negras, me convidou para dirigir esse trabalho. O Rafael me convidou como ator para estar com ele na cena do Revolver, convidou a Asha para dirigir esse trabalho. O Jean Oliveira resolveu montar o Homem Periférico, e fui fazer uma pesquisa com homens periféricos para montar o Revolver, para montar o Farinha, e acabou, ele trabalhou com toda a equipe de músicos que a gente tinha e trouxe outros músicos também para esse processo. E a Thaís Dias acabou trabalhando com uma equipe toda diferente do Coletivo Negro. Ela convidou todas as outras pessoas que ela queria trabalhar fora. É assim que a gente tem construído até agora. Vou fazer outra pergunta. Porque também na discussão surgiu essa questão de é negada a singularidade, né? Fica os negros, uma coisa generalizada. E eu queria saber de vocês, assim, se vocês quiserem falar um pouco do que singular de vocês têm colocado no processo artístico de vocês, como isso dialoga com o trabalho, essas singularidades, questões, se vocês quiserem falar. Estou com o microfone, eu vou continuar. Agora é meu. Representatividade. Eu acho que o modo que a gente construiu os espetáculos que a gente tem até hoje falam muito sobre isso.
sobre singularidade, porque eu acho que, por exemplo, a gente vai ter outros espetáculos negros, por exemplo, que trabalham mais como o movimento número 1, com a ancestralidade, mais pontuadamente, enterrando os mortos, porque eu acho que quando a gente se encontra com a negritude e com tudo que a diáspora carrega, e com a africanidade, a gente acaba falando, a gente acaba passando por esse lugar. E a gente começa a entender quem a gente é e com quem que a gente está, e a gente acaba dialogando isso. Nos outros trabalhos, é isso. Cada ator trabalha traz para a cena, a partir da pergunta O Homem Comum, por exemplo, as questões que estão mais pegando para aquele artista naquele momento. Então, é um trabalho muito autoral nesse sentido. Por exemplo, para mim, eu queria muito falar sobre a solidão. Eu vinha do movimento número 1, mas eu queria falar da solidão. A solidão porque eu estou sozinho, porque eu não tenho ninguém. Não, a solidão porque, por exemplo, porque eu não pude ainda fazer universidade pública como gostaria, por uma infinidade de coisas. Por exemplo, eu prestei o Unesp ano passado, não passei na segunda fase. Na segunda fase, eu fiquei em química, em matemática, em tudo aquilo que eu deveria ter uma base forte, e não tive, não estudei 10 anos, é muito difícil. Beleza, mas eu fui muito bem de teatro, mas não é só isso que precisa para fazer uma faculdade de teatro no Brasil, nesse modo que a gente tem de avaliação. Mas eu queria falar sobre a solidão. A solidão de, por exemplo, ser um único negro numa sala que pesquisa ou que estuda medicina, por exemplo. Quer dizer, como é ser um homem negro estudando medicina? Como é ser um homem negro estudando cinema? Né? Como é ser sozinho e ter que lidar com a branquitude, com todas as questões que é ser sozinho, quanto negro, periférico, dentro de uma universidade, por exemplo. Eu fui pesquisar isso, e é foda, é muito foda. Como deve ser foda também ser uma mulher negra, enfim, né? Cada um tem a sua subjetividade, né? Tem as suas questões. Por exemplo, isso eu trouxe para o espetáculo, o José Oliveira trabalhava com essas questões, com as questões dele, para entender o que eu estava querendo dizer, e todos os outros também, para entender, contribuindo e discutindo para que aquilo fosse mais poderoso para a cena, com um discurso que é macro. Né? Isso vai acontecendo mais ou menos dessa forma. Essa coisa dos desejos, por exemplo, quando a gente fala desse terceiro projeto, que é construir vários espetáculos, porque estava muito forte para a gente questões muito específicas, a gente coletivo. Então, porque a gente é um coletivo, a gente vai ter que sempre montar um espetáculo coletivo? Não. Porque o fato de ser coletivo, de a gente estar junto, discutir várias coisas, não quer dizer que eu estou hoje querendo montar o mesmo espetáculo que acha que é. Até estou, porque é muito diretivo, enfim. Mas tem várias outras coisas que não. Então, a gente precisa criar isso. Mas isso não tem precedente. Não, então vamos fazer. Porque se a gente está criando, a gente cria, como o Saloma disse, o que a gente quiser. Então, a gente vai criar o nosso projeto como a gente achar melhor. E a gente vai lidando com isso. A gente acerta, a gente erra, mas a gente vai construindo como que para cada um é melhor no resultado de reflexão sobre o mundo e tudo mais. Tem um movimento que a gente tenta fazer que é isso, né? A gente procura a nossa singularidade, mas também uma singularidade que ecoe de alguma forma no coletivo, né? Não interessa muito para a gente falar do indivíduo solitário, com suas questões específicas e que não transborda na sociedade como um todo, sabe? Então, isso, como a gente trabalha com processo colaborativo, esse exercício é sempre muito trabalhoso de ser feito, porque às vezes a necessidade que o Flávio traz numa questão dele, às vezes a gente não consegue achar eco de um modo mais amplo. E às vezes, quando consegue, a gente entende que a potência está aí. Quando a gente consegue falar da gente, mas que também consiga abarcar outras coletividades, né? Então, a singularidade, ela vem sempre abarcada dentro de um coletivo. Porque a gente tem um pensamento muito brechtiano nesse sentido, né? De tentar trazer as questões críticas do ponto de vista do indivíduo no social. Faz muito sentido para a gente pensar assim, sabe? Tem várias questões, eu acho que como é que pode fazer com o microfone?
A pessoa Você que quer tem vir dúvida, pra ele cá? tinha feito uma pergunta levantando a Ele mão. aqui, né? Você ainda gostaria de... É que eu acho que o Você microfone pode não vai repetir, chegar. por gentileza, por causa do... Vai até voltar, Adriele. Quando você pegar o pedaço da ruína, você sai com a Tá. Por causa da gravação. Boa noite. Boa noite. Meu nome é William. William. Esfriar. Eu não sou do teatro, então não sei se a pergunta vai ter muito a ver, mas enfim, vou aproveitar a representatividade aí. São duas articuladas numa mesma pergunta. Assim. A primeira é da formação do corpo negro. Onde vocês buscam os referenciais e se existe a possibilidade de construir um corpo negro sem necessariamente afirmar uma negritude? Entende? Só existe teatro negro afirmando uma negritude, por exemplo, afirmando um trabalho de pesquisa sobre os orixás. Como é que seria, por exemplo, um trabalho com evangélicos? Eles são negros? Dá para construir um teatro negro com negros que não afirmam negritude? A outra questão é o que vocês têm a dizer para as pessoas que são da Zona Leste, que não vão prestar as universidades, a Unesp, a Unicamp ou a USP, que não vão prestar a Santo André, lá a escola de teatro, que não vão fazer essas oficinas que acontecem às 3 da tarde em São Paulo. Em termos de onde essas pessoas podem ter acesso à informação que vocês disseram que é muito difícil, assim, que não tem dentro das universidades, onde essas pessoas podem ir atrás para construir uma peça. Pensando em termos de texto, em termos de espaço, sabe, em termos estruturais, para esse sujeito periférico que acredita no teatro, que não vai entrar nas estruturas. Então eu penso mais isso, assim, nessas duas questões. Eu acho que sim. Existe negritude para além da religião, existe negritude para além